Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é Vinícius do Exata Passo a Passos e hoje eu queria começar um assunto que é importante para todo o estudo de função, tá? Que é sobre o chamado sinal de uma função. Antes de mais nada, eu quero esclarecer o seguinte, que eu tirei as figuras e os exercícios que nós vamos discutir aqui do seguinte livro. Aqui, ó. É do Fundamentos da Matemática Elementar, do Gelson Iese, do Carlos Murakami. É, inclusive, uma excelente coleção de livros para toda a matemática do ensino médio, inclusive a parte inicial de matemática do ensino superior, que é o cálculo, tá? Então, nesse caso em particular, eu estou apresentando o livro para mostrar da onde que eu estou tirando. É a referência aqui para a nossa videoaula de hoje, tá bom? Então, olha só. Vamos lá, vamos entender o que é esse tal de sinal de uma função. Quando nós escrevemos uma expressão qualquer aqui, eu vou fazer de maneira genérica, olha. Y igual a f de x, tá? Y igual a f de x. O ponto relevante aqui é o seguinte. Você tem duas variáveis. O x é chamado de variável independente. Então, aqui é a variável independente. O que significa isso? Ela é a primeira variável na qual você pode escolher o valor, certo? Se você quer x igual a zero, você vai lá e usa esse x igual a zero na expressão da função. Se você quer usar x igual a 5, você vai lá e joga o 5 onde tem o x na expressão da função. Quando você efetua a operação relacionada com a função do lado direito do igual, você vai obter um número, tá certo? Esse número vai ser atribuído agora à variável dependente, o y. Por quê? Porque o y vai depender do valor que você atribuiu a x para ele ter o seu... quando você terminar o cálculo, você ter o valor dele. Então, o y é chamado de variável dependente. Dependente. Certo? Então, entenda. X é variável independente. É aquela que você sempre pode atribuir o valor que você quiser. O y é o resultado da conta que você faz do lado direito do igual. Por isso que se chama variável dependente. Bom, os pontos importantes aqui é o seguinte. Quando nós falamos de sinal de uma função, prestem atenção. Nós estamos falando justamente do sinal da variável dependente, certo? Então, vou dar um exemplo aqui. Por exemplo, olha só. Vou escrever uma função bem simplesinha, ó. X mais 1. Certo? Essa aqui é uma função afim, função do primeiro grau, tá? Lembre que você pode escolher o valor da variável x, que é a variável independente. Por exemplo, então, eu vou escolher x igual a 0. Então, ó, o f de 0 é igual ao quê? Substituir esse valor no x, vai ficar 0 mais 1, e é igual a 1. Certo? O que é f de 0? F de 0 é o valor que a função assume. Ou seja, a variável dependente tem um valor de 1 e a função assume o valor 1. Esse que é o ponto importante. Assume o valor 1. Vamos pegar outro exemplo? Ó, x igual a menos 3, tá? Aqui vai coincidir algumas coisas, mas é só para exemplificar. O x eu escolhi, menos 3. Se nós substituirmos aqui o valor, vai ficar menos 3 mais 1, e isso é igual a menos 2. Então, nesse caso, novamente, ó, a função está assumindo o valor menos 2, tá? Então, a função aqui, ó, assume o valor menos 2. Quando a gente fala a função, é o resultado do cálculo da substituição do valor de x que você escolheu para o resultado final do y. Assume o valor menos 2.
Agora vem o pulinho do gato. Veja, eu estou falando de sinal de uma função. Então, a partir do momento que eu falo que y é igual a tal função, eu estou pensando sempre no sinal do y. Observe, então, que se o f de 0 é igual a 1, a nossa função tem um sinal positivo, ó, y maior que 0. O sinal é positivo para a função, ou seja, é isso que a gente está se referindo quando fala sinal da função. É o sinal do resultado do cálculo do y. Se eu pegar o f de menos 3, claro, também deu um sinal negativo, menos 2 aqui. Então, neste caso, o y é menor que 0, ou seja, o sinal da função é negativo. Então, ó, guarda essa informação. O sinal da função está sempre relacionado com y. Vou enfatizar isso aqui. O sinal da função está relacionado com y. Não interessa se o x é positivo ou negativo. É isso que é outro ponto importante. Está relacionado com y. Tá? Esse que é o ponto-chave. É este que é o ponto-chave. Entendeu isso? Tudo se resolve, certo? Então, vamos dar um outro exemplo para outra função? Olha só. Essa aqui, ó. Esse aqui foi o exemplo 2, então. O exemplo 1 não coloquei, mas a gente põe aqui, ó, exemplo 2, tá? Olha que legal. Vou pegar essa função aqui, ó, f de x igual a menos x ao quadrado. Olha só essa função. Isso aqui, então, é uma expressão de uma função quadrática. Lembrando, pessoal, que eu estou deixando aqui no nosso cardzinho do lado direito superior um conjunto de aulas de funções quadráticas. Tem uma playlist que vocês podem acessar caso vocês queiram rever o conceito de função do segundo grau ou quadrática, tá bom? Só clicar no card aqui em cima. Vamos lá. Então, neste caso, vamos calcular para um x positivo e um negativo e ver a consequência disso. Olha só. Se eu chegar e fizer f de 1, vai ficar menos, presta atenção, 1 ao quadrado. Toma cuidado aqui, que esse menos não está sendo elevado ao quadrado. Quem está sendo elevado ao quadrado é só 1, a variável independente, o x. Então, esse menos continua. 1 ao quadrado é menos 1. Agora, olha só quando eu fizer f de menos 1. Presta atenção, vamos lá. Menos... Abre um parênteses aí, por quê? Porque agora o menos 1, ele todo está elevado ao quadrado e ainda tem o menos da expressão da função. Olha que louco. Está aqui. Só que menos 1 ao quadrado, gente, qualquer número elevado ao quadrado nos reais é positivo, tá? Então vai ficar menos 1. Esse menos 1 vem da onde? Vem do sinal daqui de fora. Agora, nós temos condições de comparar esses dois resultados. Olha só. Ó. Ó. Ambos são negativos. Então, o que isso significa? Que a função, pelo menos para esses dois valores de 1 e menos 1, deu menor que 0 para os dois. Você viu que isso independe do valor de x? Você pode pôr um x positivo, pode pôr um x negativo, mas a função vai assumir um valor negativo nesse caso. Tudo depende da expressão da função, tá certo? Bom, isso aqui o que nós estamos analisando é do ponto de vista algébrico. Quer dizer o quê? Quando eu escrevo para vocês a expressão da função, no caso menos x quadrado para este exemplo 2, e x mais 1, por exemplo, para esse exemplo 1 que eu não coloquei aqui. Pode ser qualquer coisa, pode ser função logarítmica, função exponencial, polinomial, trigonométrica. Tudo irá depender do tipo de função que você está estudando, certo? Agora, olha só, vamos analisar isso do ponto de vista gráfico, que é outra coisa importante também. Vamos lá, vou apresentar um gráfico aqui extraído do nosso livro do Fundamentos da Matemática Elementar, volume 1. Olha só, pessoal,
tô com esse gráfico aqui de uma função doidona. Você vê que não é nem linear, nem quadrática. Provavelmente ele é uma função que caracteriza um polinômio, tá? Mas isso aqui não vai impactar de forma nenhuma a nossa análise. Lembrando, o que é o sinal de uma função? É sempre o quê? Tudo relacionado com o y. Então, quando você analisa o gráfico de uma função, você tem que pensar, em termos de sinais, onde que o y é positivo e onde é negativo. Então, olha, primeiro ponto importante aqui, nós temos nesse gráfico 1, 2, 3, 4 pontos que interceptam o eixo x. Esses pontos que interceptam o eixo x são as raízes, certo? É quando o y é igual a zero. O que nós temos que fazer agora é dividir essas regiões onde o gráfico está para cima do eixo x e onde está para baixo do eixo x, certo? Vamos pensar aqui, pessoal, no que está à direita do 7. Daqui para cá, à direita do 7, o gráfico está acima ou abaixo do eixo y, do eixo x. É isso que você tem que pensar. Ah, o gráfico está acima. Olha que legal. Então, o sinal da função é positivo, porque é o y que a gente está pensando. Agora, olha que legal. Entre o 4 e o 7, o gráfico dessa função está abaixo do eixo x. Portanto, o sinal da função é menos, negativo. Novamente, entre 2 e 4, o gráfico está acima do eixo x, então a função é positiva. E olha só, entre menos 1 e 2, também o gráfico da função é positivo. Ó, positivo aqui. E finalmente, gente, à esquerda do menos 1, o gráfico é negativo. Ó. Agora, se nós quisermos representar isso numa reta do eixo x, os sinais, o que geralmente é feito é o seguinte, ó. Vou fazer aqui a reta de sinais, certo? Então, nós temos aqui uma reta única, de sinais, ó, do eixo x, uma reta única de sinais, onde nós podemos representar de uma maneira um pouco mais simplificada o que? Aonde nosso amigo aqui, a nossa função, ela tem os sinais positivos e negativos. Eu vou tentar deixar isso aqui um pouquinho mais organizado, né, para não ficar tão bagunçado. Olha só. Então, aqui, ó, eu tenho aqui, esse é um ponto que vai ter sinais diferentes à esquerda e à direita. Aqui também é um ponto que vai ter sinais à direita e à esquerda, tá? Certo? Aqui também é outro. Você não precisa fazer isso, eu só estou simplificando aqui, fazendo isso para deixar a coisa um pouquinho mais organizada, tá? Ó. E aqui é outro ponto que vai ter a troca de sinais aqui, certo? Então, pronto, menos 1. Opa. Põe aqui a reguinha para cá. Olha só. Então, se nós fôssemos pensar no famoso varal de sinais, que vocês ouvem falar muito, nós temos simplesmente a direita do 7 aqui é positivo, aqui é negativo, aqui é positivo, positivo e negativo, certo? Olha aí. Essa é uma reta em x, onde eu defino a partir de certos pontos quando há as trocas de sinais. Vamos dar mais um exemplo para a gente fechar aí a nossa videoaula de hoje. Olha aqui, mais um gráfico característico de um polinômio. De novo, basta analisar, ó, presta atenção, quando o y, o gráfico está acima ou abaixo do eixo x, ou seja, quando o y é positivo ou negativo. Então, ó, à direita do 6, o gráfico está acima do eixo x, é positivo. Entre 2 e 6, o gráfico está à esquerda, está abaixo do eixo x, negativo. Entre menos 3 e 2 é positivo. Entre menos 5 e menos 3 é negativo. E abaixo de menos 5, aparentemente, é sempre positivo, certo? Aqui agora a gente basta fazer uma reta única. Aqui a gente não precisa ter tanto cuidado, porque a gente já analisou o gráfico. Então, a gente basta simplesmente fazer a nossa retinha aqui, ó. E vamos dividindo rapidamente, ó,
entre os pontos que são os zeros das funções, certo? Zero o que que é? Valor de x que torna y igual a zero, né? São as raízes, né? E olha aí, ó, a gente já pode distribuir aqui os sinais. Então, à direita do 6 é mais, entre 2 e 6 é menos, entre menos 3 e 2 é mais, entre menos 5 e menos 3 é menos, e menor do que menos 5 é mais, certo? Então, este é uma reta que fornece, a partir dos intervalos de x, certo? Os valores de x, se a função é positiva ou negativa, certo? Então, nós estamos conectando o comportamento em y através do quê? Da reta x, tá certo? Com isso, a gente consegue fazer uma análise de sinais de diversos tipos de função. Então, essa é a nossa primeira aula sobre sinais de funções, tá certo? Temos várias videoaulas de função do primeiro grau e de função quadrática principalmente. Então, na próxima aula 2 sobre sinais de funções, nós vamos estudar rapidamente o que? A função afim ou do primeiro grau e analisar essa questão de sinais. Quando a gente faz isso, nós temos condições de resolver, por exemplo, inequações, tá certo? E aí nós vamos poder representar na reta com sinais, que é essa daqui que vocês estão vendo, essa aqui é uma reta de sinais, soluções de determinados tipos de inequações. Mas primeiro vamos explorar a questão de sinais de outras funções básicas. Tudo bem, pessoal? Um super obrigado. Se gostou, deixa seu like, se inscreva no canal para continuar fazendo esse canal bebezinho crescer, tá bom? E se você achar esse conteúdo útil, por favor, compartilhe com seus amigos aí, para que outras pessoas possam ser beneficiadas desse conhecimento. Um abraço para todos, valeu!